Você ainda deve estar se perguntando, mas o que é LED? Vamos responder isso para você. LED vem do inglês diodo emissor de luz. Se você colocar ao contrário, fica bem certinho a expressão LED. E o que é esse diodo emissor de luz? É um componente eletrônico que utiliza a tecnologia dos semicondutores para a emissão de luz, com a grande vantagem de ter um baixo consumo de energia. Baixo consumo de energia, nós puxamos para a expressão que todo mundo quer ouvir hoje, eficiência energética. Esses são alguns chips de LED para que nós possamos ter uma ideia de como que ele é internamente. Existem várias tecnologias de LED, tá? Mas normalmente eles são agrupados assim em arranjos para que se tenha uma potência luminosa interessante, ou seja, um melhor fluxo luminoso. Ele pode ser nesse formato também, que ele é um pouco mais potente, que ele engloba praticamente vários LEDs menores em um só, ok? Lembra que nós conversamos sobre o RGB? Aqui é como nós fazemos no LED para formar as cores que nós desejamos. Então lembra que o LED ele é basicamente azul e uma camada de fósforo é colocada sobre ele, e essa mistura de cores geram as cores que nós estamos buscando. No LED é possível, já que nós utilizamos o RGB, nós podemos utilizar, por exemplo, ao invés de um LED azul aqui, utilizar um LED vermelho e obter cores diferentes. Isso nos dá a possibilidade de no LED fazer mais de 16 milhões de combinação de cores, ok? Um breve histórico para que nós entendamos em que ponto da história que nós estamos. Em 62, esse engenheiro da GE, o Nick Holoniak, ele desenvolveu o primeiro LED. Ele tinha a desvantagem naquela época, mas assim como as outras tecnologias chegam, era uma baixa potência e era vermelho somente, monocromático. Isso foi muito utilizado já na época para pequenas aplicações de eletrônica. Em 70, já tínhamos o LED verde e amarelo. Já começou a ser utilizado em calculadoras, relógios e outros eletrônicos. Em 90, começou a aumentar a potência desse LED, que foi lançado o primeiro LED com 1 lumen de fluxo luminoso, em RGB. Mas somente em 93, que foi na verdade a data decisiva, esse engenheiro Nakamura da Nishia, que é um fabricante de LED atual ainda hoje, criou o primeiro LED de alto brilho. Aí nós estamos falando de uma tecnologia que realmente foi muito interessante para toda a humanidade. No ano 2000, os LEDs já tinham capacidade para substituir tanto as incandescentes quanto as fluorescentes. Em 2008, isso já era viável para substituir qualquer tecnologia. Então, o que podemos frisar aqui desse slide é principalmente que o LED ele pode substituir todas as outras tecnologias de iluminação já existentes. Pode ser que eu troque por uma lâmpada, somente lâmpada por lâmpada, ou nós troquemos por luminárias novas, ok? Esse vídeo mostra basicamente como que o LED opera. Dá uma olhadinha nele.
Esse slide vai nos ajudar a entender as gerações do LED. Basicamente, hoje nós temos 4 gerações. A primeira, que foi aquela que o pessoal da GE desenvolveu, o Deep LED, muito utilizado na eletrônica, na microeletrônica aí. A segunda geração foi os LEDs SMD, que nós chamamos de SMD 3528, 5050, são vários modelos de SMD. A terceira geração, não por isso tão vantajosa em cima da segunda, tá? É o COB LED, o Chip on Board. Qual que é a vantagem dele? Ele consegue agrupar todos esses LEDs aqui internamente para produzir somente em um chip só. Entretanto, a distribuição luminosa dele não é tão interessante como nós vimos nos arranjos com os SMDs. Nós utilizamos na BR Lux tanto SMD quanto COB LED, ok? Uma quarta geração está surgindo no momento, que é a MCOB ou SCOB, que são os multicups. A ideia é de agrupar vários COB LEDs em um mesmo chip e ter uma potência ainda maior, mas ainda está sendo estudado, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho do mercado de LED. Percebam que esse foi um estudo que a Philips fez, tá? Em 2008, apenas 7% do mundo estava utilizando LED. 2009, 10%. A previsão é que em 2020, 75% do mundo já esteja utilizando LED. Justamente por todas as vantagens que vocês já conhecem. No Brasil em específico, claro que isso não vai ser exatamente dessa forma, mas o que dá para ressaltar é que nós podemos dividir o mercado de LED no Brasil e no mundo em duas partes. A parte de baixa potência, que seria até 60 watts, e a parte de alta potência, acima de 60 watts. Na baixa potência, nós vemos que o consumo tem sido bem maior, tem sido mais rápido. Isso já faz uns 2 anos, a partir de 2013, o pessoal já começou a utilizar e hoje já se tornou praticamente uma commodity. Mas na iluminação de alta potência, que é onde nós vamos atuar principalmente agora, em mercados industriais, iluminação pública, iluminação externa, isso não tem sido ainda tão utilizado como na baixa potência. Ou seja, nosso mercado até 2020, nós apostamos que ainda estamos nessa faixa de 75% ou até mais. Ou seja, tem muita coisa para fazer ainda no LED. Nós vamos ver que na indústria o pessoal vai utilizar muito essa luminária aqui, que é a High Bay, que nós já dissemos que é o nosso carro-chefe. É uma luminária que vai substituir tanto a vapor de sódio quanto a vapor metálico, vapor mercúrio e a vapor mista. Ou seja, todas as lâmpadas HID que existem por aí. Nós temos 2 modelos, a de 100 watts e a de 200 watts. Nós utilizamos o chip da Epstar, uma marca coreana, com SMD 2835 e 3 anos de garantia. Nossa luminária também vai ser muito utilizada, tem sido muito buscada, da Street Light. É iluminação pública, é uma luminária exclusiva para ambientes externos, para estacionamentos, para parques também. Tudo que é público, nós conseguimos dar solução com essa luminária. Percebam que o LED já é o COB LED, ele não é o SMD. Lâmpadas tubulares LED, nós vamos utilizar ainda por muito tempo, apesar de ser uma lâmpada de baixa potência. Por quê? Porque normalmente, onde você entra numa indústria, num galpão, o que quer que seja, tem a área administrativa, tem a área de escritórios e normalmente o pessoal utiliza tubular. Então nós vamos utilizar. Nossa garantia é de 2 anos, estamos utilizando o chip da Samsung, que é um chip muito renomado também de LED. E o quarto produto que nós vamos atacar com mais força são os refletores LED, utilizado muito para iluminação externa. Podemos chegar aí a 200 watts. São refletores muito potentes, com 2 anos de garantia, e nós temos uma variedade de aplicações para esse produto.
Então, podemos ainda resumir as principais vantagens do LED em relação a tudo que nós já temos estudado. Primeira delas, não precisa de reator. O LED ele é basicamente formado pelo chip de LED, por um driver, que não é um reator. O driver é simplesmente um dispositivo para trazer a tensão, para transformar a tensão para o LED. Faz basicamente a função de um reator com algumas proteções a mais, alguns filtros, e a sua estrutura de luminária ou de lâmpada. Então, não precisa de reator. O LED não requer reator. Isso é uma grande vantagem. A tensão no LED nós trabalhamos de 85 a 240 volts, ou seja, nós chamamos de alto volt. Você pode colocar em 110, 220, sem precisar chavear. A vida útil, 50 mil horas, a maior parte dos produtos. Quando não for essa vida útil, será informado com certeza, podendo ser um pouco maior, até às vezes um pouco menor. No caso das tubulares, nós provavelmente vamos variar um pouco. A temperatura de cor no LED, eu coloquei de 2.000 a 6.500 aqui para vocês, mas a grande verdade é que o LED consegue fazer todas as temperaturas de cor existentes para a gente aplicar em diversas situações. O índice de reprodução é acima de 75. Isso é muito bom, ideal, suficiente para qualquer aplicação industrial que nós vamos atuar. Eficiência luminosa, 100 lumens por watt a 120, podemos chegar até mais do que isso, tá? Ou seja, lembrando que é uma das grandes vantagens do LED, iluminar bastante, ou pelo menos o suficiente, com menos energia, com menos potência. Essa é a grande ideia da eficiência energética. O acendimento é instantâneo, no máximo 1 segundo para acender, e a taxa de distorção harmônica está na faixa dos 15%, sendo que hoje, por exemplo, qualquer reator está na faixa de 32%, no mínimo 32%.